Bom dia, a graça e paz para você, meus irmãos, a graça e paz para vocês, ouvintes da Manhã e Palavra. Bom dia para você que está iniciando mais um dia hoje com alegria no coração, prazer de viver, espírito elevado de alegria sobre o dia de hoje. Que Deus possa estar iluminando, abençoando cada vez mais o seu dia. Que você tenha uma manhã repleta, uma tarde esplendorosa, uma noite abençoada, em nome de Jesus Cristo. Amados irmãos, hoje é dia 14 de março de 2024, uma quinta-feira abençoada pelo Senhor. Quinta-feira, aonde nós devemos nos alegrarmos cada vez mais, porque a alegria do Senhor é a nossa força, e a nossa força, ela vem de Deus. Então nós devemos nos alegrar sempre e estarmos sempre felizes na presença de Deus. Não importa o momento que você está passando, mas é momento de perseverar na alegria e na fé no Senhor. Amados, nós vamos ler hoje o versículo no livro de Tiago, do capítulo 1, do versículo 2, o 4 e o 12, que diz assim: Meus irmãos, tende grande gozo quando caíres em várias tentações. No 4 diz: Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que estejais perfeitos e completos, sem faltar em alguma coisa. Lá no versículo 12 diz: Bem-aventurado o varão que sofre as tentações, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Amados, a perseverança é vencer obstáculo, não é verdade? Viver sem problema para resolver não é ser perseverante. Quando nos convertemos, o inimigo faz de tudo para nos atrapalhar e interromper a nossa caminhada com Jesus. Os convites do mundo tentam muitas das vezes nos fazer desviar dos caminhos. E a perseguição às vezes nos enfraquece. Infelizmente, as pessoas têm mania de começar e não continuar. E como nós devemos ser perseverantes? Como ser perseverante nessa caminhada? Nós vamos aprender algumas lições sobre a perseverança. A primeira é que nós devemos enfrentar nossas lutas, passando por tribulações, mas não somos angustiados por causa da paz de Deus em nossos corações. Nós ficamos perplexos, porém não desesperados, porque Deus é a nossa esperança. Somos perseguidos pelo mundo, mas amparados pelos irmãos na fé. Ficamos cansados e abatidos, mas nunca destruídos, porque Deus, ele renova as nossas forças. Jó foi um homem que passou por tudo isso. Ele perdeu tudo e todos, mas permaneceu e teve vitória. O segundo seria a esperança da vitória. Espere a vitória. Nós podemos ver um texto base lá em Romanos 5, 3, 5, que diz: as tribulações produzem perseverança, porque vencemos os obstáculos e continuamos a caminhar. Amados, a perseverança nos dá experiência, porque experimentamos bênção a cada luta, não é verdade? A experiência, ela nos dá esperança, porque vemos o que Deus já nos fez e temos a esperança do que Ele ainda fará. Esperança é a continuação da fé, porque cremos e continuamos esperando em Deus. Neemias, amado, foi um grande exemplo de pessoa perseverante na vida dele. Ele começou a obra de reconstrução dos muros de Jerusalém e fizeram de tudo para impedi-lo. Fizeram de tudo para atrapalhar, mas ele não parou, e os trabalhadores tiveram uma arma na mão e a ferramenta na outra para trabalhar e se
defender ao mesmo tempo. Olha só que situação de Neemias. E você já tem a chave. Lá em Salmos 43, 4, 5 diz: a chave da vitória é a oração. O endereço certo, ou a fechadura certa, é o altar de Deus. Um certo juiz achou difícil julgar uma mulher viúva, mas ela foi perseverante e a porta dele todos os dias, para insistir na sua necessidade. Amados, nós precisamos ser insistentes na oração e acreditar que na hora da angústia é Deus que nos socorre. Porque lá em Salmos 46, 1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Daniel, ele também foi perseverante por 21 dias e orou a Deus em jejum até vencer. Se tivesse desanimado, até no dia 20 ele não teria vencido, ele não teria conseguido o objetivo dele. Então eu digo para os irmãos, continue um pouco mais e você vencerá. Continue acreditando, persistindo e você vencerá. Amado, é preciso perseverar e não deixar que a semente morra em nossos corações por estar à beira do caminho entre espinhos ou pedra. Motivos para ser perseverante nós temos. Lá em Mateus 24, 13 diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Lá em Apocalipse 2:10 diz que ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E lá em Hebreus 10, 38 e 39 diz: mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Nós, porém, amados, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Seja perseverante na sua vida. Eu dei exemplos de pessoas que foram perseverantes em todo o seu momento na sua vida. Foi assim com Jó, foi assim com Neemias e foi assim com Daniel. Foram pessoas perseverantes. Alguns personagens perseverantes que conseguiram vencer, que apesar de toda a luta, que apesar de toda a dificuldade, que apesar de toda a perseguição, toda a barreira, todo empecilho, toda a necessidade, eles foram persistentes e não desistiram daquilo que Deus tinha colocado na mão deles. Não desistiram em meio a lutas e provações. Você também não deve desistir. Por mais que você esteja fraco, por mais que situações surgem na sua vida para tentar te paralisar, não é momento de você recuar. É momento de você avançar. Seja persistente no que você está fazendo. Seja perseverante no que você está fazendo. Se Deus confiou algo na tua mão, é porque Ele sabe da sua capacidade. E você não está sozinho. Você não está sozinho nessa guerra. Você não está sozinho nessa batalha. Você não está sozinho nessa caminhada. O passo que você dá é um passo de fé. O passo que você dá é uma atitude que você toma. Se você dá o primeiro passo, Deus ele vai abrir um caminho para o segundo. E assim sucessivamente. Então dá o primeiro passo na sua vida, mano. Para de olhar para as circunstâncias, para de olhar para o lado, para de olhar para o homem, para de olhar para as dificuldades. O inimigo, ele sabe qual é o seu medo, ele sabe qual é a sua dificuldade, ele sabe do que você teme. E ele vai colocar situações aonde vai aparecer circunstâncias para você paralisar. Então não dê esse ouvido para Satanás. Escuta a voz de Deus. Ore, tenha essa comunhão com o Senhor, pede ao Senhor para te dar um ensinamento, para te dar uma instrução. Pede ao Senhor para que pegue nas suas mãos e te leve pelo melhor caminho a seguir, pelo melhor atalho. Pede ao Senhor para que Ele venha abençoar, a sua mente, a sua visão, para que Ele abra os seus olhos espirituais, para que Ele abra os seus ouvidos espirituais, para
você venha ouvir somente a voz dele, para que você venha ver somente o que ele está fazendo na sua vida. O inimigo, ele é astuto, ele não desiste de te derrubar, de te destruir e de te matar. Ele não vai desistir. Ele é persistente pela sua vida, você sabia disso? Ele é persistente. Ele a todo momento ele está querendo te tragar. A palavra de Deus diz, né, que o inimigo ele veio somente para roubar, matar e destruir. E ele não cessa de requerer a sua vida, de requerer a sua alma. Ele não se cansa, ele não se fadiga. Por que se você está se fadigando? Por que você está cansando? Deus Todo-Poderoso, ele é o Criador de todas as coisas, amados. Ele é o Deus que faz o que não faz. Ele é o Deus que pode o que não pode. Ele é o Deus que tudo ele pode fazer pela sua vida. E nada pode parar a ação de Deus sobre você. Nada pode impedir os planos de Deus de se concretizar sobre você. Aquilo que ele te prometeu, ele é fiel para cumprir. Agora seja persistente. Ore mais, busque mais, leia a palavra. Esteja conectado com Deus. O seu Pai, ele quer você do lado dele. Deus, ele tem ciúme de você. E ele te chama agora para que você seja um filho obediente à sua palavra. Então, meus amados irmãos, fica com essa palavra no dia de hoje. Pega essa quinta-feira abençoada, levante da sua cama e dê o primeiro passo. Toma a primeira atitude. Porque Deus vai agir. Ele vai na sua frente abrindo os caminhos. Você pode ter certeza disso. Que Deus possa te abençoar nesse dia. Amanhã nós voltaremos. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like, seu comentário e compartilhar. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.